suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um coro. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva algum amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à Casa com Evangelho. Boa noite a todos. Cá estamos, uma vez mais, para o nosso serão de espiritualidade, evangelho, espiritismo, trazendo o esclarecimento necessário para vivermos uma vida com mais tranquilidade, com mais foco, com mais esperança, porque Jesus é aquele professor da alma que nos convoca a sermos melhores todos os dias, dia após dia. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje. Sabendo nós das nossas imperfeições, dos nossos desafios, precisamos de estar constantemente a ouvir, a refletir, a fazer ligações dentro daquilo que lemos com a nossa personalidade, e fazendo esse exercício podemos, passo a passo, passinho a passinho, melhorarmos-nos e tornarmos, no fundo, melhores pessoas. Porque, no fundo, é isso que verdadeiramente importa, é nós trabalharmos os nossos defeitos, também estimularmos as nossas virtudes. Ora, no seguimento dos nossos trabalhos, temos vindo a falar paulatinamente sobre os Evangelhos, ou seja, sobre os capítulos do Evangelho à luz do Espiritismo. Temos falado daquilo que são os princípios básicos da doutrina espírita, falarmos sobre Deus, sobre a imortalidade da alma, a mediunidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e depois, lá está, esta moral cristã que é um grande desafio para todos nós. Ora, hoje vamos falar com mais uma pessoa fantástica, uma pessoa que tem dedicado a sua vida ao próximo. Quando dizemos e quando refletimos sobre amai o próximo como a si mesmo, como amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ser bombeiro, que hoje vamos falar com um bombeiro,
Ser bombeiro é entregar-se ao próximo, é, independentemente das circunstâncias, muitas vezes abdicar de estar com quem mais amamos para ir socorrer e para ir à procura dos infortúnios que ocorrem com a comunidade onde o quartel está inserido. Assim, vamos falar com todo o gosto, com toda a admiração que ele, que hoje representa toda a comunidade de bombeiros espalhadas por esse país fora, que muito sofrem, muito lutam, muitos esforços fazem, e hoje este programa vai ser dedicado a todos aqueles que diariamente, às vezes de uma forma voluntária, se dedicam ao próximo. Assim, senhoras e senhores, com todos vós, o nosso grande bombeiro, José Sabino! Cá está ele! Boa noite. Grande José, como é que estás? Tudo bem. Epá, isto Boa é noite aqui para uma todos. festa. José, olha, antes de mais, dizer-te que é com muito gosto que aqui te tenho. Acho que faz todo o sentido que tu aqui estejas, porque, como falei há pouco, ser bombeiro é doar-se ao próximo. E como o lema da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação, como falámos aí em off, talvez seja das associações nacionais que mais caridade faz, é os bombeiros. O próprio verdade. vosso nome o indica, bombeiros voluntários, não é? Portanto, grande parte dos bombeiros são voluntários para socorrer todos nós quando nos dá aquelas travadinhas e depois precisamos que nos socorram. Zé, vou só pedir-te uma breve apresentação pessoal para depois começarmos a nossa conversa. Portanto, vou fazer a prece de abertura e depois então vamos... Aliás, vou fazer a prece de abertura já e depois então iniciamos a nossa conversa, está bem? Muito bem. Antes que me esqueça... bem, vamos lá então. Querido Pai, querido Mestre, uma vez mais, aqui estamos, procurando refletir sobre os teus ensinos, porque sentir gratidão também é uma virtude. Hoje, um dia especial, em que trazemos aqui o nosso José, ele que tem tido uma vida dedicada ao amor ao próximo, nada mais contagiante do que o exemplo de uma vida dedicada ao amor ao próximo, à ajuda, como disse há pouco, muitas vezes com muitos sacrifícios pessoais, que possamos todos entender este sentido de missão, este sentido de compromisso com esta causa maior. Assim, procurando ser instrumento da tua boa vontade, do teu amor e da tua paz, pedimos a inspiração para trazer o conteúdo da riqueza desta vida humana. Ajuda-nos neste propósito, hoje, agora e para sempre. Que assim seja. José Agostinho Varela Sabino, nascido a 30 de 4 de 1972, um açoriano de Gema que vem num barco ou num avião ou a nado para o continente. É verdade. Zé, Nasci para mesmo lá nos iniciarmos a Açores. nossa conversa, desculpa estar-te a interromper, antes propriamente de falar de ti, fala-me um bocadinho dos teus pais. Quem são os teus pais? De quem tu és filho? E depois Portanto, então iniciamos Meu pai a conversa contigo. chama-se Vítor,
Uhum. Vítor Sabino. Ele é cá do continente, nasceu cá. Nasceu Uhum. cá em Rio Maior. A minha mãe, Emília Varela Sabino, Uhum. nasceu nos Açores, é açoriana. Uhum. O meu pai vai ter aos Açores porque o meu pai era, era e continua a ser um filho da escola, da Armada. Uhum. Uhum. Ele foi como voluntário para a Marinha, fez o seu tempo de guerra colonial e depois Uhum. foi terminar o tempo nos Açores. E depois lá conheceu o meu avô materno, que também pertencia à Marinha. Também Uhum. era estivador, era Marinha Civil, Uhum. porque ele também não era de lá, o avô Agostinho, não era de Uhum. lá, era de Viseu. E foi para lá durante a guerra, fazer serviço militar e acabou por, por ficar lá. E, e é desse casamento que eu surgi como segunda estação. Já Uhum. não. Primeiro, os meus pais tiveram. Era um casal de gêmeos que a minha Uhum. mãe abortou. E depois, então, vim cá eu. Ok. Muito bem, José. Olha, então, e como é que foi a tua infância lá nos Açores? Ai, a minha infância. Eu nasci lá. Todos os anos, o verão, vinhamos cá ao continente ver, conhecer os meus avós e passar o verão com eles. E uma criança feliz, Uhum. feliz. Gostava do continente de passagem, porque as Uhum. minhas raízes eram lá, era lá que eu tinha o meu mundo, era lá que eu tinha toda a minha família com quem eu, que eu lidava, tinha Uhum. relações muito próximas, tinha laços muito fortes, até que houve um dia que foi lá que eu fiz a escola, a maior parte da escola, fiz o infantário, fiz a primeira, a segunda, e a meio da terceira classe vim cá para o continente. Meu Uhum. pai decidiu regressar às origens dele e foi aí que Foi essa ponte. veio tudo abaixo. Eu tenho um irmão, que entretanto é mais novo do que eu, 7 anos, Uhum. que veio para cá pequenininho. Uhum. Para ele, esta é a única realidade que ele conheceu. Pois, claro. Não tem essa ligação. Pois, não tem lá, apesar de ter a ligação com a família e tudo mais, Pois, só claro, que claro, claro. não. Vocês estavam em que ilha? São Estávamos Miguel? em São Miguel, Uhum. cidade de Ponta Delgada. Uma das coisas que eu mais estranhei quando vim cá para o continente é que eu estava habituado a ir à casa de banho, abrir uma torneira e sair água. Pois. E depois cheguei em casa dos meus avós, a água vinha num jarro. Pois, 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 pois. Outros tempos, Cheio. não é? Mas era. Eh, Era diferente. Morava dentro da Claro. cidade, ia a pé para tudo que era sítio. Para a Uhum. escola ia a pé. Morava perto Pois da é, escola. Cá, cá depois, mais tarde, por exemplo, para poder ir ao cinema, lá ia a pé. Cá já tinha que vir de autocarro. pois. Já era diferente. O que é que trouxeste em ti dos Açores? O que é que eu trouxe? Eu acho que trouxe aquela vontade de ajudar os outros. Na verdade. Como é que isso nasceu lá? Isto foi. Sempre vi a minha família ajudar os outros, Uhum. porque, por exemplo, antigamente não havia. Uma pessoa antigamente para ir ao hospital tinha duas hipóteses. Uhum. Ou ia a pé, ou chamava um táxi, ou pedia ao vizinho para levar ao hospital. O meu pai tinha carro. Então, o Uhum. meu pai, na rua onde nós morávamos, era quase como uma ambulância lá da zona. Que engraçado. Toda a gente lá ia bater à porta. Depois, mais tarde, quando eu regressei novamente aos Açores, tive morar com a minha avó
e com a minha tia, que é a cunhada da minha mãe, Uhum. casada com o irmão da minha mãe, com o meu padrinho. E ela, para mim, foi um grande exemplo, a Tiana, porque Uhum. ela está sempre disponível, continua a estar sempre disponível para ajudar os outros. Aham. É verdade. Sempre, sempre, sempre. E nós, seres humanos, aquilo que nós fazemos é imitar aquilo que nós vimos. É o poder do exemplo, não é? É, é verdade. Desde pequeninos que somos assim. Uhum. E, é, e foi assim. A coisa Claro. foi crescendo. Então, Zé, tu estás lá, salvo erro, até aos 8 anos, não é? Nos Açores. Sim. Vens para cá, penso que para casa dos teus avós, é isso? Não. Ou para casa dos teus Vim pais e para depois casa. ias ao... Sim, Exato, para casa dos teus sim, pais. Entretanto, fazes os teus estudos, não é? sim. Depois regresso aos Açores quando andava no. Quando fui para o nono ano. Entretanto, o primeiro oitavo ano foi muito bom, tanto que quis repetir, fazer um segundo oitavo ano, Uhum. só para Sim, para ter certeza que certificar era que mesmo aquilo. sabias mesmo Pois. a matéria. É verdade, é verdade. Mas fui para lá para o nono ano. Uhum. Eh, não andava cá muito bem acompanhado e, Exato. entretanto, os meus pais tiveram a brilhante ideia, graças a Deus, de perguntarem se eu queria estudar para o pé da minha avó Uhum. e eu fui para lá. E depois lá, estive lá até ao dia que telefonei ao meu pai a dizer que já não vinha para o continente, Uhum. que tinha arranjado trabalho lá, porque eu fui para lá estudar e fui para a informática. Uhum. Décimo primeiro era informática. Na altura em que o Windows era aquilo que o Office é hoje. Exato. Nós trabalhávamos só em MS-DOS, em modo texto, e o Uhum. Windows só existia só por causa do Word, do Paint, Exato. e eram as únicas ferramentas que nós utilizávamos. Ah, já E era o era. Windows. Era. E eu estava em programação. E, entretanto, um dos professores de informática tinha uma firma de programação e ele ia convidando alunos para trabalharem lá na área de programação. E eu fui convidado por ele para ficar lá. E disse ao meu pai que já não regressava ao continente Pois, pois, pois. porque tinha arranjado trabalho na minha área. Não Pois. era aquilo que eu queria. E, entretanto, o meu pai disse-me que sim, comprou-me o bilhete da TAP, mandou-me para lá. Deportou-te. Pois. E eu, como filho de um militar ou ex-militar, sempre fui Uhum. habituado a cumprir ordens. Pois. E não Muito bem. argumentei. Fiz a trouxa e vim para cá. Mais uma decisão acertada. Exato. Então, ó Zé, e depois, portanto, tu vais estudar e tudo mais, e como é que surge a possibilidade de tu entrares nos bombeiros? Em Então, que contexto é que isso eu, acontece? Como é que isso aconteceu? eu quando regressei para cá depois aos 21 anos, não tinha laços praticamente nenhuns cá, cá em Rio Maior. Pois. Então, o que é que me fez? Eu entretanto ainda tinha duas disciplinas em atraso e fui fazer a geometria descritiva e a matemática. Uhum. Então trabalhava, tinha um part-time e ia à escola só fazer aquilo. Os Isto já é uma cadeirudos. introdução, sim, já é uma introdução para explicar depois como é que eu conheci a minha esposa. E, Uhum. entretanto, Vamos lá. ah, Eu já quero saber. Estou curioso. e entretanto, e entretanto, Estavas a aqueles falar? amigos que eu tinha que não que me estavam a levar para os maus caminhos, tentaram-me levar outra vez para os maus caminhos. E Uhum. eu afastei-me e depois não sei porquê. Não sei porquê, decidi, vou-me inscrever nos bombeiros. Uhum. E inscrevi-me nos bombeiros.
e fui lá um dia, fui levado por um ex-presidente da direção que trabalhava na Câmara Municipal com a minha mãe, com o Sr. Afonso, levou-me lá e aquilo que me deram foi o regulamento interno e disseram: vais para casa, vais ler isto, se estiveres de acordo, vens-te cá inscrever. Uhum. E no outro dia estava lá a formalizar a minha inscrição Uhum. para bombeiro. Aquele exemplo do teu pai transportar as pessoas influenciou-te de alguma forma dessa pulsão que tiveste para ajudar o próximo? Sim, eu acho que sim, porque sempre fui habituado a ver quando Pois. fui habituado e depois também tinha outra coisa, também tinha um vizinho ao lado que era bombeiro e os carros paravam lá em casa para ir buscá-lo e aquilo É. Aquele era, alvoroço era, todo. era. Mas, mas se calhar foi por aí, foi por aí. Muito bem. Olha, então como é que tu pescaste então um olhinho à Marta? Conta-me lá. Ias Pois às foi, aulas, fazias geometria descritiva e sim, e depois a turma onde é onde que eu ela estava andava? inserido, ela estava noutra turma, Ah, estava ok. noutra turma. Mas aquela rapaziada, aqueles miúdos, porque eu depois já era, já era mais velho, Pois. ao ponto de ir à papelaria comprar um caderno e a senhora da papelaria dizer: ó, seu professor, a gente não tem aquilo que eu queria. E pois foi. E entretanto, os miúdos da minha turma davam-se muito bem com a Marta e com o resto da turma da Marta. Pois. E foi por aí que a gente Foram foi se se conhecendo. conhecendo. Mas a coisa não foi fácil. Pois, então, é assim. Olha, ó Zé, o que é para ti ser bombeiro? Primeiro que tudo, é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade ser bombeiro. Também é uma grande responsabilidade de falar sobre os bombeiros, Uhum. porque não estou a falar só sobre o Zé Sabino, que é bombeiro. Quando fala-se Exato. com os bombeiros, estamos todos no mesmo saco. Pois, Mas o ser bombeiro em si realmente é. Eu acho que foi todos nós, bombeiros, todos nós somos uns sortudos. Foi-nos dada a possibilidade de, nesta encarnação, de poder ajudar os outros. uhum, Realmente é uma. Eu não vejo como eu fiz muito mal e agora claro, tenho que ganhar pontos. Não. claro. Eu vejo mais como uma recompensa. Uma Uhum, recompensa. Porque, e pegando no tema sim, do episódio de ontem, sem caridade não há salvação, foi-nos dada a hipótese de fazer caridade. claro, claro, claro. E realmente é isso. É isso Sem que a gente dúvida. faz. Mas não é fácil. Não é fácil ser bombeiro e é preciso não só ter, ter gosto, dedicação, mas também temos que ter muito apoio na retaguarda. Claro. Qual é o grande desafio que o bombeiro tem hoje em dia? Bem, há uns anos para cá, ou melhor, voltando atrás, quando entrei para os bombeiros, isto havia bombeiros só porque havia fogos florestais. Exato. Era só, basicamente era por aí. E era porque havia acidentes e os bombeiros iam lá nos carros e punham umas correntes e puxava daqui, puxava dali e tirava-se lá as pessoas de qualquer maneira. Tanto que eu, quando acabei o primeiro curso de socorrismo, fiquei com mais dúvidas que certezas, porque não sabia fazer nada. Não sabia. Pois, Mas comecei a olhar para o lado e éramos todos assim. Éramos todos assim. pois. Não sabíamos. Luvas, não havia luvas para a gente mexer no sangue. Eu Uhum. lembro-me de ter que arranjar luvas para mim, para não tocar em sangue.
Lembro-me de quando íamos para um acidente ir para o caminho, quase que a rezar para que a pessoa não esteja encarcerada, porque não sabíamos trabalhar com material de desencarceramento, mas ele estava lá, Uhum. mas não sabíamos. É verdade, não havia, naquela altura não havia grande formação. Uhum. Grande formação. Nós, bombeiros, para aprendermos alguma coisa de socorrismo, era a Cruz Vermelha que nos vinha ensinar. Tanto que o Uhum. primeiro curso que eu tirei foi a Cruz Vermelha que nos ensinou e não era fácil ser bombeiro, não era nada Uhum. fácil. Entretanto, isto veio tudo a evoluir, veio tudo a evoluir. Graças a Deus ainda não somos aquilo que deveríamos ser, nem somos também aquilo que gostávamos de ser. Mas também, graças a Deus, já não somos aquilo que éramos. Já Uhum. temos muita formação, formação de qualidade, reconhecida internacionalmente como estando no topo. Uhum. Só que depois vêm os governantes e alteram isto tudo. Pois. Alteram Cada isto tudo. governo com a sua Então, política. exatamente. Então agora o bombeiro, para se manter no ativo, tem que ter horas de instrução e serviço operacional feito. O Uhum. serviço operacional é fácil de fazer. As 40 horas, as 40 horas anuais de instrução nem sempre é possível toda a gente fazer. Então o que é que se faz? Pega-se no bombeiro e manda-se o bombeiro para um quadro que chamaram quadro de reserva, em que ele está impossibilitado ou impedido durante 3 meses de fazer serviço. É quase como um castigo. Uhum. É quase como um castigo. Já que não fizeste as 40 horas, vais para lá. É o serviço operacional. Hum, Se faz sentido. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que no lugar de estarmos a castigar quem não consegue cumprir, e basicamente quem não consegue cumprir tem os seus motivos, porque tem uma vida além daquela, nem toda a gente tem a possibilidade de trabalhar no Corpo de Bombeiros. Uhum. A maioria dos bombeiros a nível nacional são voluntários. Uhum. São, a esmagadora maioria dos bombeiros são voluntários, o que significa que têm o seu trabalho, que saem do seu trabalho e vão prestar serviço à comunidade Exato. e vão ajudar os outros. E nem todos têm a hipótese de estar disponível naquele dia, àquela hora, Claro, claro, porque claro, depois os horários são rígidos e claro. não se pode ter faltas e nem Qual é sempre é a tua fácil opinião? trocar. Achas que se devia profissionalizar de uma vez por todas todos os corpos de bombeiros? Sim, eu acho que deveria. Todos os corpos de bombeiros deveriam de ser profissionais. Também tenho a noção de que seria uma despesa enorme, seria. Mas, além de serem profissionais, deveriam de ser especialistas. Porque hoje em Pois, dia um bombeiro não é especialista em nada, ele sabe fazer tudo. Nós pois, sabemos um bocadinho de tudo. Sabemos da área da saúde, sabemos de mecânica, sabemos pois, de hidráulica, sabemos de eletricidade, sabemos um bocadinho de tudo, mas não somos especialistas em nada. exato. E acho que deveríamos de apostar. Só que depois vem-nos dizer que é uma tradição em Portugal haver voluntariado. Mas o Pois, pois, voluntariado pode continuar. Pode pois, exato. continuar porque tem espaço. Tem espaço. O voluntariado será um complemento sempre. Uhum. Mas deveríamos ser todos profissionais. Claro. Ahm, Porque depois, profissionais somos só alguns. Somos só alguns. Por exemplo, eu há 25 anos que trabalho para uma associação de bombeiros e não sou considerado bombeiro profissional porque a minha associação não depende da Câmara Municipal. Não é, não somos sapadores, temos voluntários. Então não temos reconhecimento como Exato. profissionais.
Portanto, os bombeiros sapadores são bombeiros profissionais que recebem o seu ordenado e depois há os bombeiros voluntários. Sendo que os Há bombeiros os sapadores voluntários, estão sobre a égide das câmaras municipais, não é? exatamente, Ok. exatamente. Ó Zé, imagina que eu estou aqui com um problema em casa, estou-me a sentir mal e ligo para o 112. Ora, há aqui uma data de entidades. Portanto, há a PSP, a GNR, a Cruz Vermelha, o INEM, Os bombeiros, os bombeiros. José, como é que é este processo desde que chega o telefonema ao 112? Como é que é o processo até chegar ao ponto de ajuda? ok. Então, primeiro que tudo, aquilo que nós temos que esclarecer é que o 112 e proteção civil não é a mesma coisa. Proteção civil, porque fala-se muito em proteção civil é o nome que é dado a todas as forças que estão a trabalhar de forma coordenada para a população civil. Ok. Neste caso, Bombeiros, GNR, PSP, Cruz Vermelha, INEM, todos nós fazemos parte da proteção civil. Nós somos a Ligados ao proteção civil. Ministério da Administração Interna. Cada qual tem o seu ministério. A GNR está no Ministério da Defesa, Pois, pois, pois. a Cruz Vermelha, se não me engano, também é Defesa, PSP, Bombeiros é a Administração Interna, o Ok, INEM é o ok. Ministério da Saúde. Embora estejamos em ministérios diferentes, todos nós Uhum. fazemos parte de um grupo musculado que tem um objetivo: Dar reagir resposta. a uma determinada ocorrência. Exato. E isto é o conceito de proteção civil. Ok. Será uma proteção da comunidade civil, com diversas entidades, onde também se está englobada as nossas forças militares. Uhum. O 112. O 112 já é um número europeu de socorro. Ok. O 112 veio substituir o 115. Nós, portugueses, Uhum. fomos uma entidade, fomos o país fundador do 115. Uhum. E realmente deu frutos, tanto que em toda a Europa nós temos um número único, que é o 112, de onde se vai pedir o socorro. E ao ligarmos 112, ao contrário daquilo que as pessoas julgam, por exemplo, para pedir uma ambulância, ao ligar para o 112, quem nos atende é um elemento da PSP, um elemento que está a fazer serviço numa central de emergência. Uhum. Por norma. Por norma é assim que funciona, apesar de já haver duas, se não me engano, duas centrais integradas, em que além de ter lá o elemento da PSP, tem também elemento dos bombeiros, elemento da PSP, bombeiros e INEM, se não me engano. Uhum. São as centrais integradas que, a nosso entender, deveria de ser o futuro, estarem todos juntos na mesma sala. Então, voltando atrás, o 112 atende um PSP que nos vai perguntar o quê? Qual é a nossa Uhum. emergência? Exato. E nós vamos dizer que precisamos de uma ambulância para ir ao hospital. Exato. Então, ele vai-nos redirecionar a nossa chamada para Uhum. o INEM. Vai redirecionar para o CODU, ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes, que é uma central que tem por missão fazer a triagem e o despacho dos meios adequados face à situação que está Uhum. em vigor ou que está presente. E é aí que tem aquele indivíduo que as pessoas dizem que fazem umas perguntas muito chatas. Uhum. Fazem muitas perguntas, muitas perguntas, muitas Pois, pois, perguntas. pois. Tenho aqui uma dúvida, Zé. O INEM tem há uma ambulância INEM em cada corpo de bombeiros? Um, não, não existe em todos os corpos de bombeiros, mas existe na grande maioria dos corpos de bombeiros e o objetivo do INEM será pôr uma em todos os corpos de bombeiros. Porquê? Porque o Uhum. INEM é que compete a ele gerir a área de emergência médica, Pois. só que eles não conseguem ter uma base deles em todas, terem Ok. funcionários em todo o sítio. Então, tiraram partido
dos bombeiros e da Cruz Vermelha, porque a Cruz Vermelha também tem, e criaram postos de emergência médica, chamados SPEM, onde está um carro deles, não, com as cores do INEM, e são aquelas ambulâncias que nós agora vimos amarelas com a parte de trás Sim. vermelha. Significa que é uma viatura que está a fazer emergência médica para o INEM, só que é tripulada por bombeiros ou por Cruz Vermelha, Uhum. e são os postos de emergência médica. Na maioria dos corpos de bombeiros existem. Aqueles corpos de bombeiros que ainda não têm o protocolo afirmado com o INEM são as chamadas reservas. Ou seja, eles não têm uma obrigação de prestar aquele tipo de socorro, mas fazem-no por, subcontratação, Ok. por assim dizer. Ok. Então estava-lhe só para terminar a parte do Sim. código, porque eu acho que é importante, Sim, porque diz. a maioria das pessoas não tem paciência para responder a tantas perguntas. Uhum. Não têm paciência porque pensam que estão a perder tempo. E na realidade não. Porque o técnico que está ao telefone, o operador do código que está a fazer a pergunta, ele tem um computador à sua frente. Tem Ele uma vai fazendo triagem. perguntas-chaves. Vai fazendo perguntas-chaves. E, dependendo da situação, ele vai perguntar onde é que é e tudo mais, e depois vai ter necessidade de saber outras situações clínicas Uhum. que são visíveis e que depois são essas situações que vão dar origem, além de ir à ambulância, ir uma equipa médica Uma resposta também. adequada. E exatamente a resposta adequada. É esta a base do CIEM, do sistema médico. Gerir meios humanos e materiais. Só que quando ele está a falar connosco, já existe um outro indivíduo ao lado, já existe uma outra consola, onde tem os chamados indivíduos que estão a acionar os meios. Eles recebem que para Rio Maior, para aquela freguesia, para aquela rua, existe uma ocorrência, por exemplo, tipo P1, que é uma prioridade de grau 1. Então aquilo que vai sair, enquanto o outro colega ainda está a receber informação, daquele lado já se está a sair o meio para lá. Muito bem. É importante responder às perguntas. Claro, Ter claro, claro. paciência. Ok. Fica registado. Ó Zé, quando aquela sirene toca, o que é que se sente? É, aquilo é adrenalina pura. Aquilo é. Vocês sabem logo para o que vão, quando é incêndio, incêndio, começa tudo aos gritos, como é que funciona? Quando a sirene toca, Eu falo para da minha já, realidade. olha, desculpa, para já, eu sei que quando toca uma vez é uma coisa, duas é outra, né? Ou não tem nada a ver? Antigamente era assim. Ok. Antigamente nós tínhamos, a maior parte, tínhamos sempre duas sirenes no quartel. Há sempre Hã? duas sirenes, porque uma pode não Pois, funcionar pode e a outra funcionar. tem que funcionar. Ok. Então depois jogava-se Com isso, com isso. com, com isso, porque geralmente uma tem um toque mais alto e outra tem um toque mais baixo, Ok. e depois ligava-se. Se a primeira a ser ligada era aquela que tinha o som mais alto, Uhum. era fogo. Se Claro. fosse a que tinha o som mais baixo, seria acidente. Mas isso varia de corpo de bombeiros para Ok, corpo de de cor. bombeiros. Então diz-me lá, o que é que Hoje se em sente dia quando, é por mensagem SMS. quando, quando a sirene toca, o que é que se sente, como é que é lá dentro dos bombeiros, como é que aquilo funciona? Diz-me lá. Portanto, aquilo é tocar a sirene, a gente chega, a primeira coisa a perguntar é o quê? Que é para selecionar o tipo de roupa. Exato. Eles dizem é mato. Ok. Se é mato, a gente já sabe qual é o material que leva. Exato. Se não é mato, a gente já sabe que tem que levar o outro, que é o fato integral, Exato. o Nomex. Em que Mas depois vestem-se à também se pressa, né? fosse. Vestem-se à Sim, pressa. esta à peça, cacifes abertos, roupa espalhada pelo chão, e vestir de qualquer maneira, ir E é para atuando pelo despachar. caminho. É para despachar. É para despachar. É para despachar. Muitas das vezes vai-se ainda apertar a bota dentro do carro. Exato. Apertar o capacete, meter as luvas. Pois, pois.
E como E é que agora, é? e desculpa Diz, interromper, e diz, diz. agora é, ninguém entra dentro do carro sem levar Pois, claro, a claro, máscara colocada. claro. Hum, Desde a saída do quartel até é quartel que se chama? É Do quartel. quartel. Ok, do Uhum. quartel até chegar ao Ocidente, como é que é as viagens? O que é que vocês dizem? O que é que vocês pensam? Vão focados no coisa? Tentam tirar informações? Chefe de O que é que se viatura. faz? Há um chefe de viatura, é isso? Há um chefe de viatura. A regra diz que quem vai sentado ao lado do motorista é o chefe da viatura. Ok, O motorista manda no carro e quem vai ao lado manda em tudo. ok. Então, depende, depende. Aquilo que nós fazemos é combinar estratégias. Eu sei que Ok. vou para um acidente e vou Uhum, no desencarceramento e vou como chefe de viatura, será olhar para trás, ver quem é que entrou para dentro do carro e nós, como nos conhecemos minimamente não, uhum. conhecemos-nos todos, nós sabemos onde é que está o ponto forte e o ponto fraco de cada um. Ok. Então vamos começar a distribuir tarefas. Uhum, Eu, eu não vou pegar num indivíduo que até não se sente muito à vontade para trabalhar com o sponsor e dizer uhum. que ele vai ser um ferramenta. Não, se calhar vou-lo pôr na segurança, ou vou-lo pôr como socorrista, ou como um Pois, assistente geral. Nós vamos distribuindo assim as funções. Se for o exato. combate a incêndios, nós vamos olhar para trás, vamos ver daquela equipa toda quem é o mais velho, Uhum, e o mais velho é sempre o que vai com a agulheta na mão. claro. Passamos-lhe o rádio e diz: olha, és o chefe, és o agulheta, o objetivo será chegar ao local e depois, se for o urbano, temos que pensar logo em colocar uma linha de 70 com um disjuntor, duas de 50, uma para a defesa da região do perímetro, outra para entrar em ataque. Uhum, Ou seja, é muita adrenalina até lá chegar. claro, Muitas claro. das vezes nem damos pela viagem. Uhum. Tu tens 28 anos de bombeiro, não é? Disseste-me. Qual Vou foi a fazer coisa 28 que deves ter passado? Grandes desafios, histórias. grandes histórias. Hum, Se pudesse escolher uma, qual foi a história que mais te marcou? Ao serviço dos bombeiros. Sim. Enquanto Porque também bombeiro. já estive fora dos serviços dos bombeiros. A que mais me marcou ao serviço dos bombeiros foi. Eu, além de ser bombeiro, também dou formação. Também dou Ok? formação. Sou formador externo da Escola Nacional de Bombeiros na área da saúde. Uhum, E uma das coisas na área da saúde que eu nunca me senti muito à vontade é a pediatria. uhum, Trabalhar com a pediatria, aquilo é sempre um risco porque são diferentes dos adultos. São muito sim, claro. diferentes e pronto. E eu estava em Salvaterra de Magos a dar formação. Lá estava a dar um curso de tripulante de ambulância lá aos colegas e apareceu-me lá uma senhora com uma criança inanimada ao colo. Eu não acreditava, porque eu estava a fazer avaliações. Quando me foram chamar à sala, eu pensei que eles estavam, Estava na estavam, tanga. pois, até que cheguei cá abaixo e vi, e realmente estava. Era um menino com mesinhos que não respirava e, e depois peguei nele para os meus braços, comecei a trabalhar, pedi uma ambulância com material pediátrico. Naquela altura Uhum, não havia material pediátrico, então tivemos que adaptar material de adulto para pediátrico uhum. e, e alguém guiou as minhas mãos porque o menino está vivo e todos os anos a mãe agradece a situação. Parabéns, Zé. Parabéns. Hum, Sem ser e- ao serviço. uhum. Foi na minha mesa, em casa. A minha filha fez uma obstrução total da via aérea, deixou-se de respirar e foi salva a Ajudaste na mesa. manobra. Pois, Sim, senhor. é verdade. Olha, Zé, aproveitando esse gancho que disseste que alguém guiou as tuas mãos, como é que tu conheces a doutrina espírita?
Então, como é que eu conheço? Como é que fui ter a Santarém? Fui a Santarém, quem nos levou, a nós, família, nós fomos lá para ouvir um concerto. Quem nos levou foi o Zé e a Fernanda, a nossa, Os a fracheiros. nhanha, que foi a ama da Nha Marta, Aham. é que nos levaram lá. Eh, Vimos, gostámos e começámos a frequentar mais vezes. Uhum. E não fomos, mais uma vez digo que somos uns sortudos, fomos lá não por necessidade, mas Por convite de foi-nos pessoas apresentado um amigas. caminho. Claro. Ó Zé, de que forma é que a doutrina espírita te ajudou, portanto, do cunho pessoal e no trabalho, por exemplo, com os bombeiros? É verdade. Até começar a saber a doutrina, até começar a saber, hum, é tal e qual como os outros, aquele que não sabe o que está fora da caverna pensa que aquilo não sabe o que é aquilo, desconhece por completo, né? Exato. Então tudo mete medo, tudo mete medo. E era isso, tudo metia medo e não havia assim uma explicação. Uma explicação, por exemplo, um exemplo rápido, um colega nosso que teve um acidente grave, eu fui levá-lo ao hospital e ele, pelo caminho, ia a dizer que via o pai, que via um outro colega nosso que já tinha falecido, e eu ia, desculpem a expressão borradinha, porque Pois. era só mortes que ia ali dentro do carro. Exato. E assim, né? Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia já não Exato. é assim. Hoje em dia temos situações aqui de psiquiatria em que dizem que estão a ouvir vozes e o Uhum. objetivo não é ignorar, é tentar saber o que é que dizem essas vozes. Ou Interessante. então os inconscientes, foi um hábito que eu agora adquiri, foi os inconscientes, vou falar com eles. Chamá-los para o corpo. É, Que vou interessante. incentivá-los a respirar. Tive um caso de uma senhora que ela estava com 4, 5 ciclos ventilatórios e estava a tentar-lhe fazer ventilação assistida, não estava a ser capaz, mas depois lembrei-me de começar-lhe a dizer dela respirar. Respire, respire e não trama aqui o bombeiro. Até eu venho para ajudar. Temos ali um hospital cheio de gente à sua espera. Respire. E ela foi respirando. E eu pedi para ela respirar, ela respirava. E depois, quando deixei na sala de emergência, ao ouvido, agradeci-lhe. Agradeci-lhe. E é verdade. Passado umas horas, desencarnou, mas ajudou o bombeiro. Fantástico, fantástico. José, o tempo vai passando. hum, Como é que tu, enquanto bombeiro, ou como é que os bombeiros se adaptaram à situação de Covid? E como é que tu, enquanto bombeiro, o que é que tinhas a dizer às pessoas perante este contexto em que vivemos? Bem, isto foi uma situação nova. Isto foi uma situação nova que surgiu, uma situação que não posso dizer que nós estávamos à espera, porque já tínhamos tido duas ameaças antes e que se Uhum. calhar toda a população, toda a sociedade civil ignorou, Exato. mas que face, face esta realidade, face esta realidade, as pessoas começaram a ver que isto era mais sério que as outras. Era mais sério. E nós, Uhum. bombeiros, temos andado na linha da frente, a aprender diariamente com aquilo que vamos fazendo, graças a Deus. E, e Deus tem tido muito trabalho com os bombeiros, de certeza, para nos Uhum. defender a todos. Uhum. Porque no meio do pouco conhecimento que temos passado ao lado de tudo isto. Temos Uhum. estado com sorte, muita proteção. As pessoas têm que encarar isto
como sendo uma coisa séria. Tem que encarar isto como uma coisa muito séria. Não é nenhum complô, não há nenhuma teoria da conspiração. Não, isto é mesmo sério. E isto é mesmo para Realidade. fazer uma limpeza. Isto é mesmo para Claro. fazer uma limpeza. Nós temos que pensar que somos uns sortudos em cá estarmos, em estarmos a passar por este momento. Temos que fazer a nossa parte. Não esquecer que quando ficamos em casa ou quando cumprimos com as regras que nos são pedidas, que também estamos a fazer caridade. Estamos a Hum, fazer indiretamente caridade. Estamos a impedir que os outros fiquem, fiquem doentes. Estamos a impedir que haja cadeias de transmissão. E isso, para nós espíritas, é fazer caridade. Não é? claro, Que é isso claro, que nos é pedido. Não é preciso ir só ao centro. claro, Temos que claro, fazer claro. diariamente. Exato. É interessante e há bocado em off falávamos exatamente nisso. Emmanuel diz mesmo isso no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, que o templo não é diferente da oficina e o centro não é diferente do quartel dos bombeiros, não é diferente na serralharia, não é diferente no café. Onde estivermos nós é onde está a nossa missão. E, portanto, independentemente de tudo, o que nós façamos, que o façamos com amor e com sentido de amor ao próximo. É esse o grande desafio e é esse o ponto de vista diferente a que Jesus nos convoca e que a doutrina nos ajuda a ter esta percepção um bocadinho mais ampla. Zé, eu acho que já deste aqui um grande testemunho de falarmos sobre a tua vida e sobre o teu desempenho enquanto bombeiro. Eu quero, enquanto cidadão, agradecer-te todo o trabalho que tu tens feito e todo o trabalho que fazes e todo o trabalho que vais continuar a fazer. O meu agradecimento para contigo é um símbolo que é extensível a todos aqueles que lutam diariamente para que nós, quando estamos desamparados, haja alguém que nos socorra. E pá, obrigado por teres esse sentido de missão e que tu continues sempre com esse coração bondoso de querer ajudar o próximo, com a tua humildade, com a tua simplicidade. Muito obrigado, Zé. És um Eu é ser que humano, agradeço. és um ser humano encantador e agradeço-te todo este trabalho e todo este sentido de missão, tá bom? Obrigado. Ok. Filipe, deixa-me só dizer só mais uma coisa. Diz. Nós, e julgo que falo por todos os meus colegas no país, Uhum. o melhor pagamento que nos podem dar muitas das vezes é um obrigado. É chegarem só ao pé da gente. Nós não queremos palmas, não. Basta só dizer obrigado, que para nós já é muito. Já é Claro, muito bom. claro, E claro, agradecer a confiança que depositam em nós, bombeiros. claro. Muito bem. Então, agora vamos aqui à segunda parte, que é a segunda parte das nossas surpresas. Olha, a primeira deve estar aí perto de ti. É a tua mulher, Marta Sabino. Onde é que anda a Martinha? Oh, Marta! Onde é que ela anda? Espera aí, deixa eu ver aqui. Abrir aqui. Chama aí a Marta. Onde é que anda a Marta? Marta, Olha que é não esta. está aqui. Está aí perto de ti ou não? Já aí vem, já aí Já aí vem, vem. já aí vem. Já aí vem. Vem que eu estou a ouvir as sirenes. É, ok. Então, Olá! Marta. Oh, viste a sirene? Ouvi sirene e vim acudir. Oh, Marta, Olá, olha. boa noite. Estás boa? Bem, obrigada. Olha, para além da leitura, o que é que que palavras é que tu podes dizer ao teu amor Zé? Olha, o que eu lhe vou dizer, o que eu tenho para dizer é aquilo que eu lhe digo muitas vezes, muitas vezes,
que tenho um enorme orgulho no trabalho que ele faz, até porque eu sei que ele se dedica de corpo e alma e sei que muitas vezes, já o percebo tão bem, que muitas vezes quando ele chega à casa e diz que não tem fome para jantar, é porque algum serviço que foi fazer não correu tão bem. Porque nem todos Interessante. correm como eles pretendiam, como é óbvio. Mas Claro. tenho um enorme orgulho nele. E até naqueles dias, naquelas alturas porque os bombeiros não é só incêndios, não é? Há aquelas Claro, alturas de saúde, claro. mas lembro uma situação mais específica que sim, que apanhei, que ficamos com o coração nas mãos, que é quando eles vão para aqueles fogos muito grandes, e eu há 8 horas que não conseguia saber nada do Zé, não conseguia saber se eles estavam bem, se não estavam, e lembro Claro. quando ele chegou a casa, vinha mascarrado dos pés à cabeça, porque já não teve paciência para tomar banho no quartel, e chegou mascarrado dos pés à cabeça, e eu nem o conhecia quase, entre aspas, né? Porque ele vinha preto, e agarrei-me a ele com toda a força que eu tinha. Que eu nem... E ele disse: Fantástico. eu estou todo sujo, eu quero lá saber, a máquina Exato. lava isso tudo. Porque o gosto e aquele sentimento de o ter comigo foi tão grande que não sei explicar, pronto. Mas tenho um enorme orgulho no trabalho que o Zé faz, sem dúvida. Até porque quando nós começámos a namorar ele já era bombeiro e pronto. Claro. Muito bom. Olha, antes de fazeres aí a tua leitura, que tu tens aí também uma Ei, leitura para deixa-me fazer, ouvir, espera. Sim. estou a dizer antes de te pedir para fazeres uma leitura, vou chamar aqui outra pessoa à nossa conversa. Ora, quem é ela? Tcharam! Olá, Olá, Inês! Estás boazinha? estou bem, obrigada. Diretamente do teu quarto. Se calhar É era no onde a tua mãe escritório, estava, mas não? sim. Acho que Não, sim. não, não, Não? Não. mesmo no Não? Ah, escritório. ok. Inês, seja bem-vinda aqui à Casa com o Evangelho. Obrigada. Sei que querias também transmitir uma mensagem ao teu pai. E a palavra é tua. Queria só dizer que Eu sei, filha. Ok, vamos deixar a Inês se recompor e vamos fazer o quê? Sabem o que é que vamos fazer? Vamos chamar a Fernanda Freixeira. Uma salva de palmas para a Fernanda e uma fada madrinha. É a nossa Olá, manhã. Nossa, Fernanda. Nhana. Espera aí, deixa o som da Fernanda. Fernanda, boa noite. Olá, Fernanda, como é que estás? Tudo bem? Está tudo bem. Sim. Isto está tudo bem, está. Olha, Isto é também uma queria... delícia ouvir esta família. Olha, sei que também querias dizer aí uma coisinha ao Zé. Diz lá o que é que tens de dizer para o Zé e para a Marta, para esta família. O Zé e a Marta sabem aquilo que eu sinto por eles. Tenho uma grande admiração pelo Zé. São muito especiais para mim na minha vida, foram sempre. O Zé, como bombeiro, acho que ele... Pronto, eu não quero roubar as palavras a ninguém, mas é o meu bombeiro preferido. E ficou a ser o meu bombeiro preferido desde uma situação em que, na altura em que o meu pai já estava bastante mal, já tinha ido várias vezes para Santarém, na ambulância, e há ali uma parte que iam portanto, o caminho normal que se leva para Santarém, não é? E há ali umas quantas lombas, e aquilo que eu ouvia dizer assim é: o presidente é que havia de vir aqui dentro para saber o que custa aos doentes passarem por estas lombas, não sei quantos. Pronto, eu também via que o bombeiro não podia fazer mais, a estrada era aquela, não é? Até que no dia em que me calhou o Zé.
E o Zé chegou ali a uma determinada altura, disse: não vais por ali, vais por esta estrada que ela não tem lombas. E este pormenor marcou-me, porque não tirando o mérito aos outros bombeiros, se calhar há uns que têm mais sensibilidade do que outros, como todos nós. E o Zé marcou-me dessa vez, marcou-me de outra vez, que eu aí já nem sei muito bem se eu acho que ele não foi comigo, ele viu-me lá no hospital e viu que eu estava atrapalhada porque estava muito preocupada com o meu pai e ele deixou a secção dele onde ele estava e veio ter comigo, e às tantas ele é muito de contar anedotas de... Opa, quem estiver ao pé do Zé não está sem se estar a rir, não é? E eu aquele bocado ali, houve uma altura que eu parece que até nem me senti muito bem, porque opa, o meu pai estava tão mal e eu estava-me a rir. Mas o que é certo é que ele viu aquela situação ali um bocadinho. Pronto, isto como bombeiro é o que eu tenho de dizer do Zé, e eles sabem que eu gosto, ele sabe que eu gosto muito dele, tenho uma grande admiração e gosto muito desta família. São muito especiais para mim, sempre foram. Sempre foram. Também. Muito bem. Então agora vamos ouvir as vossas leituras. Vai começar a Marta, depois a Fernanda e depois a Inês. Então, eu, até perante o que eu ia ouvindo do que o Zé disse, do percurso de vida dele, acabei por escolher aqui um texto do livro de André Vilar, que é A Conquista do Hoje, e o texto diz: nada é por acaso. Nada acontece na vida por acaso. Para tudo existe um motivo e uma solução. O acaso não existe, portanto, você é responsável perante si pelas escolhas que faz em sua vida. A felicidade está diante de você, em sua porta, porém, é necessário que abra a porta para que ela entre. A sua atual existência não é a primeira, tampouco será a última. Muitas ideias inatas você traz de outrora, acertos e equívocos. A partir da visão reencarnacionista, compreenderá uma infinidade de situações que já vivenciou ou vivencia, as quais não tinha explicação lógica nem plausível em sua mente. Fazendo as ligações do hoje com o ontem, perceberá como o passado se encontra ligado ao presente. A reencarnação elucida muitos factos que vivenciamos. Não devemos nos esquecer da bondade de Deus, conceda à vida do recomeço, permitindo que passemos de existência em existência, limpando gradativamente as mazelas, dando lugar aos princípios do bem e do amor universal. O esforço é pessoal e intransferível, pois, quanto mais se dedica a esforçar e cooperar, mais depressa removerá as lacunas da indiferença e do desânimo, compreendendo e percebendo as leis imutáveis de Deus com espírito renovado. Diante de todas essas perspectivas, pode ter a exata noção de que nada é por acaso, tudo está em perfeita sintonia com Deus, arquiteto e regente de toda esta orquestra que se chama Universo, onde cada um se faz importantíssimo, tendo a oportunidade de modificar o meio em que vive, permitindo que a palavra, o sorriso, a alegria, a ponderação venham ao encontro de todos os que convivem harmonicamente no dia a dia. Por nada acontecer por obra do acaso, fica ao esclarecimento. Todas as experiências vividas hoje ou tiveram início numa existência anterior ou mesmo nesta atual existência. São situações criadas por você devido às escolhas realizadas e somente você poderá reparar as suas atitudes perante a justiça divina. Nem todas as dificuldades têm a sua origem no pretérito. Muitas são consequência de palavras mal colocadas, ações impensadas, pensamentos individualistas e egoístas, fazendo com que a inveja, a intriga e a cólera sejam sentimentos presentes, gerando automaticamente a sua repercussão negativa. Procure encarar a existência atual de modo diferente, permitindo que a compreensão espírita tenha verdadeiramente espaço e importância em suas escolhas. Que assim seja. Assim seja. Marta ou Zé, vou só pedir que baixem um bocadinho o volume do vosso computador, porque está a fazer eco. Fernanda, avança para a leitura, se faz favor. Sim. Portanto, é uma leitura de Divaldo Pereira Franco, é uma psicografia pelo espírito Joana de Ângeles. Sim, senhora. Guia-te sempre pela decisão que produz a menor soma de prejuízos a ti mesmo e ao teu próximo. Antes de assumires compromissos, reflexiona a respeito dos possíveis resultados e mais facilmente saberás eleger
aqueles que te proporcionarão melhores frutos para o futuro. Sempre que algumas vantagens para ti ofereçam danos para outrem, recusa-as, porquanto ninguém poderá ser feliz erguendo a sua alegria sobre o infortúnio do seu próximo. Isto equivale a dizer: não faças ao outro aquilo que não gostarias que te fizessem. O que hoje percas a favor de alguém, amanhã receberás sem prejuízo de ninguém. Muito bom. Obrigado, Fernanda. Inês? Não. Ok. O meu livro é de André Vilar e é Passo de Luz. Amor e caridade. O amor e a caridade são virtudes que caminham lado a lado, uma completando a outra. Amar é doar do seu coração que tem de mais nobre, de mais belo, de mais sublime. É procurar ser útil, íntegro, justo e misericordioso. A caridade, quando feita com amor, nada mais é que esquecimento de si mesmo. É doar sem nada esperar em troca. É cooperar na edificação de um mundo melhor, tendo como base o amor recíproco. Amor e caridade são o convento da reflexão de hoje. Amar a mais, praticar mais a caridade, eis as palavras de atualidade como para o cristão. Muito obrigado, Inês. Muito bem. Então, tem sido uma noite à Casa com o Evangelho, onde falamos de vida, falamos de espiritismo, intercambiamos o espiritismo com a nossa vida e vimos que esta doutrina não é apenas leitura, também tem uma componente prática muito grande. E quando nós transferimos este conhecimento e o aplicamos à nossa vida, faz toda a diferença no entendimento do próximo, percebendo que ninguém morre, percebendo que todos os desafios que nós temos têm uma causa, sendo Deus infinitamente justo e bom, não nos dará algo que nós não possamos suportar, e tudo aquilo que nos acontece, pese embora nós não compreendamos o que nos acontece neste momento, tem uma razão lógica, se calhar, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, e as respostas que nós tantos procuramos às vezes chegam no momento certo. Então, como dizia Chico Xavier, tudo passa. E, portanto, no momento certo, teremos as nossas respostas. Meninos, o eco que aqui está denuncia-nos. Ou seja, quem é que está perto um do outro? A Inês está perto dos pais, não? Não. Não? Ok. Os pais não têm iPhones, então está o microfone. Diz? Os pais não têm iPhones, estão a ouvir do Ok. computador. Ok. Então é dos pais não terem fones. Ok. Muito bem. Caros amigos, foi um gosto estar convosco. Zé, tu continuas. Estou? Estás-me a ouvir? Sim. Ok. Zé, esta noite foi para ti. Foi uma noite de agradecimento a ti, bombeiro, mas como disse, simbolizas toda a comunidade de bombeiros que dia a dia procura ajudar a comunidade. Tens junto de ti uma família linda, tens amigos que gostam de ti, e isso é um tesouro impagável. Espero que vocês sejam todos muito felizes, que a Inês possa crescer e possa ser tudo aquilo que ela quiser, sabendo que tem os pais maravilhosos que a apoiam sempre e que sempre a vão apoiar. Não é preciso um testemunho de dizer que gosta do pai ou que gosta da mãe, porque a presença dela de estar aqui já simboliza o amor que ela tem pelos pais. Fernanda, tu que foste
uma peça fundamental no crescimento e na educação da Martinha. Vê-los felizes é uma prenda que eles te dão. E, portanto, da mesma forma como vendo-os felizes é uma prenda que eles te dão, tu e o Zé estarem felizes é uma prenda que dás ao Zé e à Martinha. Portanto, esta reciprocidade faz-nos caminhar juntos e caminhar com amor uns pelos outros. Portanto, não me vou alongar mais. A noite está feita. Obrigado pela presença. E então vamos fazer a prece depois, que já me estava a esquecer. Quem é que quer fazer a prece? Posso fazer eu, não me importo. Ok, vamos embora, Fernanda. Vamos elevar os nossos pensamentos unidos pelo amor de Jesus. Elevá-los a Deus Pai. Que Ele, sob o comando do Mestre Jesus de Nazaré, que Jesus, com o seu olhar de ternura, de compaixão, de caridade, possa lançar esse mesmo olhar sobre este planeta Terra. Este planeta que neste momento, em transformação, que neste momento onde há tanto sofrimento, que possa por breves minutos, breves instantes, onde haja sofrimento, onde haja amargura, onde haja lágrimas, que irmãos nossos possam levantar os olhos ao céu e pedir a ajuda e sentir o conforto do nosso Mestre, que nunca nos desampara. Não nos podemos esquecer também de agradecer por mais este dia, por esta reunião, por tantas reuniões em que estamos juntos, unidos no amor maior, unidos pelo amor a Deus, ao nosso Mestre, ser pela família, pela saúde, pelos ensinamentos que chegaram até nós e pedir a Deus, Pai, pedir ao nosso Mestre Jesus de Nazaré, aos nossos irmãos da Estrada de Damasco, que nos ajudem no dia a dia, a sabermos pormos em prática, a sermos capazes de pormos em prática tudo aquilo que nos foi ensinado até hoje. Que não sejam só palavras vãs, que não sejam só livros decorados, que esses ensinamentos possam ser postos em prática em casa de cada um, na rua, onde houver alguém a precisar de um conforto, de uma palavra de apreço. E assim nesta prece agradecemos por mais um dia, que esta noite, com o nosso desdobramento do corpo físico, nos possamos juntar, junto daqueles espíritos orientadores de trabalho, que junto a eles, sobre o seu comando, possamos ser úteis, junto deles, para ajudar aqueles que mais precisam. E assim nos despedimos, deixando o abraço fraterno a todos aqueles que nos acompanham na parte espiritual, mas também aqueles que nos acompanham neste momento, através desta reunião familiar. Bem-ajam, que a paz e o amor de Deus esteja sempre com todos. Que assim seja. Muito bem. Porque eu ontem pedi para que não passasse esquecido a irradiação para os nomes,
eu vou fazer uma pequena prece de irradiação para os nomes e depois vamos nos despedir. Assim, Mestre, uma vez mais, procurando trazer e invocar o teu amor maior para todos aqueles que sofrem, para todos aqueles que estão sem esperança, estão sem possibilidades de um futuro melhor. Todas essas almas possam ser amparadas. Questões de saúde, questões de desespero, desencarne e todas as outras situações que nos perturbam. Mas tu que és a paz, tu que és o amor, tu que tens legiões de benfeitores que procuram consolar, bombeiros da alma, que socorrem a quem é chamado. Senhor, pedimos-te o especial favor de amparares todos estes nomes, que eles possam ter esperança num futuro melhor, possam ser amparados, ser acolhidos no teu manto e que o amanhã seja sempre, sempre melhor. O teu amor possa chegar a todos estes corações, tratando-os, abençoando-os, aparando-os. Que assim seja. Queridos amigos, foi mais uma noite com o Evangelho. Eu espero que nós, no final de todos estes diretos, possamos estar um bocadinho melhores. E se isso acontecer, já valeu a pena todo este trabalho, toda esta riqueza. Muito obrigado a todos. Viva os bombeiros e que Deus nos proteja. Fiquem bem. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Holy night, never will man see the sky so bright. We'll never see anything alive. It's time to say